Este é um vídeo de apresentação de um projeto da disciplina de Laboratório de Desenvolvimento 2 com o professor Leandro Palha. O projeto consiste em um compartilhamento de arquivos entre duas máquinas através do Samba. Meu nome é Gustavo Henrique Toledo, estudante do segundo semestre de Redes de Computadores na FATEC de Osasco, no período da tarde. As duas máquinas estão interligadas por uma rede interna 192.168.100, sendo um servidor com compartilhamento Samba já instalado e uma máquina cliente com interface gráfica que será utilizada para acessar os arquivos compartilhados através do Samba. Então essas são as duas máquinas virtuais que serão utilizadas. À direita a máquina servidor com Samba e à esquerda a máquina cliente com a interface gráfica LXDE. Primeiramente, vamos testar se as duas máquinas comunicam através de um ping. Então, a máquina da esquerda, cliente, tem o IP 192.168.100.10 e a máquina servidor 192.168.100.1. Então, se eu quiser pingar a máquina cliente, ping 192.168.100.10, ele está se comunicando. E na máquina cliente 168.100.1 está se comunicando também. Porém, eu posso, ao invés de chamar a máquina servidor pelo IP, eu posso editar o arquivo da tabela hosts para chamar ela por um nome pré-definido. Então, eu vou abrir o arquivo hosts, que está em /etc /hosts, nome do arquivo, e eu adiciono aqui o IP 192.168.100.1 e o nome que eu quero chamar a máquina servidor, por exemplo, Samba. Salvo, Ctrl O, Ctrl X eu saio. Dessa forma, se eu fizer um ping novamente utilizando o nome Samba, ele vai acessar o IP a qual o nome foi dado e vai realizar o ping por esse IP. Assim como, se eu vier, por exemplo, num gestor de arquivos e aqui em cima eu quiser acessar o compartilhamento que está na pasta /home, a pasta shared, o diretório shared, é o diretório que está sendo compartilhado através do Samba, desta máquina servidor. Então, para acessar esse diretório na máquina cliente, eu utilizo smb //. Eu poderia digitar o número de IP da máquina 2168.100.1, mas como eu dei o nome para este IP na tabela hosts, eu posso chamar ela por Samba. E vai acessar da mesma forma. E aí eu venho no compartilhamento, eu tenho esse arquivo whitelists.txt. Então, se eu acessar esse arquivo, esse diretório no servidor, não ls, eu posso ver esse arquivo que está sendo compartilhado. Se eu der um ls -l para ver as permissões, eu vou ver que ele tem a permissão apenas de leitura. Agora, se eu quiser fazer com que aquele arquivo seja editável pela máquina cliente, utilizando o usuário que foi cadastrado no Samba, eu tenho que fazer duas alterações. A primeira é no arquivo de configuração do Samba, que está em nano /etc /samba /smb.conf, e nas configurações deste compartilhamento, ao invés de writable estar em no, a gente muda para yes. Esses são os dois usuários válidos,
o aluno e o rede, que são dois usuários criados para acessar o compartilhamento. Vou salvar, Ctrl+O, Ctrl+X. E a outra alteração é no próprio diretório. São as permissões de acesso desse diretório. Então, chmod. Primeiro vamos verificar quais são as permissões. ls-l. Então, o diretório shared, que é o diretório sendo compartilhado, ele tem permissões apenas de execução e leitura. E eu quero que ele tenha a permissão de escrita também. Então, chmod o mais w, que adiciona a permissão de escrita para outros usuários no diretório shared. Da mesma forma, para o arquivo whitelist, ele está com permissão apenas de leitura. Então nós vamos dar permissão de escrita, ou a permissão pode ser dada através de números. 777, por exemplo, dá permissão total de acesso e escrita para este arquivo. Aliás, eu posso dar todas essas permissões também para o diretório shared. Então eu posso dar um chmod 777 para o diretório shared. Agora, o diretório shared também tem todas as permissões de leitura, execução e escrita. Então, se eu acessar o compartilhamento novamente, smb //samba, e editar o arquivo whitelist e adicionar Gustavo e João e salvar esse arquivo como whitelist, salvar. Agora eu tenho a permissão para salvá-lo. Então não deu nenhum erro. Eu venho aqui em shared, dar um ls, e eu consigo visualizar a edição feita pela máquina cliente neste arquivo. Então essa foi a apresentação do projeto, mostrando o compartilhamento de um arquivo de uma máquina para outra utilizando o Samba, e é isto.